Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de suporte no CEDERJ e quero iniciar a segunda parte da explicação da AD. AD1 do período 2023.2, tá? Desculpa, porque teve uma entrevista aqui em casa e eu acabei me desconcentrando. Número 4. Não, número 4 não, a gente estava no número 3, né? Explique a importância do acoplamento de reações como estratégia metabólica para a ocorrência das reações endergônicas. Olha só, algumas reações têm um nível de energia muito baixo, e isso dificulta que elas aconteçam. Então, essas reações são chamadas de endergônicas, quando elas têm um ΔH positivo. Já as reações que têm um nível de energia mais alto, elas são negativas. Então, elas são exergônicas. Elas são facilmente acontecem de forma espontânea na natureza. Para quê? Mas só que tem algumas reações que são muito importantes para o metabolismo ou para o equilíbrio da natureza, que elas são endergônicas. Então, elas precisam ser acopladas a outras reações para que essas reações doem energia para permitir que essa reação aconteça. É como se você estivesse querendo comprar um doce, mas não tem dinheiro. Aí você vai lá e pede o dinheiro ao seu pai, sua mãe, sua madrinha, sua avó, seu avô, sei lá, e essa pessoa te dá o dinheiro e você vai lá no lugar que você quer comprar um doce, você compra. Sozinho, sem o seu dinheiro, você não conseguiria ir lá comprar doce. Mas Elas fazem o acoplamento para gerar energia. exatamente. O acoplamento é um investimento de uma reação na outra, doando ATP. Depois que essa reação acontece, ela produz um saldo positivo energético que devolve o ATP que foi investido para quem doou para ela. Eu posso usar como exemplo de reação endergônica a hexoquinase, que doa ATP para a glicose, transformando ela em glicose 6-fosfato, que torna esse processo possível. A enzima hexoquinase doa um fosfato para a glicose, transformando ela em glicose 6-fosfato. Essa transformação não impede que a célula perca energia e inicie o processo de degradação da glicose. Esse processo de degradação da glicose resulta em 4 ATPs, pagando o ATP, os 2 ATPs iniciais e ficando com um saldo de 2. Só que somente esses 2 ATPs não mantêm a energia da célula. Então, essa célula precisa de uma outra via e ela investe esses 2 ATPs na fermentação, que também gera mais 4 ATPs. Dependendo do livro que você lê, pode dizer que é 4, pode dizer que é 6. Ainda assim, é uma quantidade pequena de ATPs. Então, esses 2 ATPs, esse saldo de 2 ATPs, ele pode ser direcionado também para o ciclo de Krebs. Aí sim, cada ciclo de Krebs, que acontece em cada uma das pernas da glicólise, gera em torno de 6 ATPs. Então, como são 2 ciclos de Krebs, são formados em torno de 12 ATPs, que é um saldo bom de energia. Porém, o CO2 é tóxico, ele precisa ser eliminado pelo corpo. Então, há uma outra via que é associada ao ciclo de Krebs, chamada de cadeia transportadora de elétrons. O NAD e o FAD transportam o CO2, convertendo esse CO2, quebrando o carbono, né, do CO2, que é gerado transformado em fontes de energia para o nosso corpo, produzindo água metabólica, que eu falei anteriormente, que ajuda várias funções do nosso corpo. Até aí, tudo bem? Tudo. Cadeia transportadora de elétrons é um pouquinho complexo. É bom você ver o desenho da apostila
Pena que eu não tenho como ver isso para vocês. Quando eu estava fazendo bioquímica, eu aprendi porque tinha uns desenhos, né? Aula da web. A aula da web era animada, tinha uma animação. Essa animação explicava como se você estivesse dentro do corpo vendo as reações químicas acontecerem. Pena que eles não disponibilizam mais isso para vocês. Eu acho que tem que pagar o direito autoral de quem inventou a aula da web. E o Estado tá numa situação que não pode pagar mais nada. E isso era muito boa. Nossa, quem conseguiu pegar a aula da web conseguiu. Aprendeu de uma forma bem específica. Essa aula da web é muito boa porque você consegue ter instrumento para ensinar para o aluno quando você estiver na aula. Essa matéria aqui, isso, Biologia Celular 1 e 2, tinha aula da web. Genética tinha aula da web, bioquímica tinha aula da web, só em microbiologia eu acho que tinha também, e imuno tinha alguma coisa. Só que quando eu fiz metade da eles pararam de produzir imuno. E por coincidência, eu fiz estágio no laboratório que eles produziam esses instrumentos aí. Quem fazia era o pessoal do LTC, do NUTS. Mas depois pararam de produzir os. Eu falei com um rapaz que fazia isso. Isso, bloqueou. Na verdade, 3 anos para cá não, porque eu fiz bioquímica já faz uns 6, 7 anos. Eu fiz bioquímica, eu passei em bioquímica em 2016, já tem 8 anos praticamente. E não tem mais acesso à aula do web. Genética, então, eu tenho um CD de genética da aula do web que eles entregavam para a gente, né? Antigamente. Tinha um CD-ROM, que agora a maioria dos computadores não tem mais abertura para CD-ROM. Eles entregavam para os alunos, mas eu não, ele tem um código, né? De propriedade intelectual que eu não consigo quebrar o código e enviar para vocês. Se eu conseguir um dia, eu vou tentar mandar para vocês, que é muito bom. Agora, voltando aqui à aula. Explique por que o ciclo do ácido cítrico é considerado uma rota metabólica anfibólica. Anfibólica geralmente são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que acontece no ciclo de Krebs? Vocês lembram da explicação que eu dei na aula passada? Eu não peguei essa aula, não. Só de glicólise. Ó, vocês lembram que o ciclo de Krebs ele é iniciado pelo acetil-CoA, tá? Tem uma enzima que transforma piruvato em acetil-CoA. O ciclo de Krebs ele produz ATP, produz CO2, produz NAD e FAD. E também produz água. Ele serve para duas coisas: para gerar energia, mas ele também gasta. Ele gera energia, mas ele indica energia para outra via metabólica, que é a cadeia transportadora de elétrons. Deixa eu olhar aqui na apostila para mostrar um exemplo mais prático para vocês. Deixa eu só parar de compartilhar aqui, porque eu vou correr. Vou passar muito rápido isso aqui e fica meio. Na hora do vídeo fica estranho de ver. Da tonteira, né? Porque quem tem labirintite vai sofrer. Ó, se vocês puderem abrir o capítulo 8, o piruvato entra no caminho aeróbico. Toda vez que fala caminho aeróbico, você vai lembrar que é quando há produção de oxigênio, tá? Peraí.
Nesse capítulo 8 também fala que existem 3 vias para quebrar totalmente a glicose. Vocês lembram quais são essas vias? Glicose, piruvato e ciclo de Krebs. Ou glicose, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Está na página, para quem está com a apostila, 174. Glicose, ciclo de ácido cítrico ou ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Ou fosforilação oxidativa. Tem livro que fala que é a mesma coisa e tem livro que fala que são coisas diferentes. Deixa eu voltar na questão. Explico. Ah, tá. Deixa eu compartilhar que eu já achei o lugar que eu quero ir. Olha esse esqueminha aqui, ó. Primeiro, a gente começa a degradar a glicose por meio da glicólise, que é uma produção de ATP e piruvato. Esse piruvato é convertido por meio da enzima piruvato desidrogenase, que produz CO2. Esse CO2 é convertido em acetil-CoA, e esse acetil-CoA é a moeda energética que inicia. Alguém perguntou alguma coisa? Porque eu estou ouvindo um barulhinho, como se alguém tivesse perguntado alguma coisa. Isso. Ah, tá. Ó, esse acetil-CoA, ele dá início, é como se fosse uma moeda energética que dá início ao ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs produz um CO2, 2 CO2. Cada roda dele produz 3 CO2, 3 CO2. Oxidação de acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico, produz ATP. Esse ATP, ele se torna aceptor, esse CO2 se torna aceptor de elétrons. Olha só, o NAD e o FAD, CO2 se convertem, né? Não é à toa, não é nada, do nada. Além de CO2, existe também produção de NAD e FAD. Aqui não está destacando, mas produzem. Tá vendo esses elétrons aqui, ó? E e E. Esses elétrons são transportados para outra via metabólica por meio da ação de NAD e FAD, que são aceptores de elétrons. Esses elétrons entram na cadeia transportadora de elétrons. Cada proteína dessa gira formando elétrons, gira formando elétrons, gira formando elétrons, gira formando elétrons. Esses elétrons geram energia para a gente continuar respirando. Uma pessoa que pratica muito exercício físico, ela usa as três principais vias: glicose, glicólise, cadeia transportadora de elétrons e glicose, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Porque o processo respiratório gasta muita energia. E essa energia é produzida por essa acepção de elétrons. Os elétrons giram nessa proteína e se ligam, se ligam e se ligam. Olha só. O objetivo final é produzir 2H2 mais meio de O2. Isso aqui somando gera água. Essa água metabólica, ela dissolve uma série de toxinas no nosso corpo e ajuda a gente também a gastar energia, ao manter o metabolismo estável por meio da produção de água. As 3 fases da respiração celular. Na primeira fase, a molécula de glicose é oxidada a acetil-CoA. A segunda fase usa acetil-CoA, degradando completamente essa molécula a CO2. Finalmente, na terceira fase, os elétrons são utilizados na síntese de ATP e H2O. Na próxima aula não, na próxima etapa, que é depois do... A gente estuda na primeira parte separadamente. Só que o nosso corpo é isso aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui?
É tudo ao mesmo tempo. São todas as vias funcionando ao mesmo tempo. Mas para facilitar o nosso processo de aprendizado, eles separaram as 3 vias mais importantes. Mas nunca nada é sozinho. Por isso que às vezes eles perguntam o que ajuda quem e a gente fica meio perdido, porque a gente só estuda as 3 separadamente. Mas quando vocês estudarem a segunda parte da disciplina, vocês vão ver que tem várias vias metabólicas que ajudam as outras, tá? Anfibólica. Essa palavra anfibólica, não estou lembrando que se fala. Deixa eu ver aqui. Anfibólico. Da mesma forma como observamos a glicose, o ciclo também tem um papel anabólico. Por isso dizer que o ciclo pode funcionar catabolicamente, participando da degradação da glicose, ou pode funcionar anabolicamente, fornecendo intermediários que participam da via biossíntese. Aqui está a resposta. Anfibólica é quando funciona de 2 coisas, que eu lembrei de anfipática, que o sabão que a gente usa para lavar louça, sabão que é o detergente, ele é anfipático. Ele se liga à gordura e se liga a coisas que não são ácidas e neutras ao mesmo tempo. Só que anfibólico eu estava na dúvida, agora que eu fui lembrar. Anfibólica é uma via que tem um papel anabólico e catabólico ao mesmo tempo. Ele produz energia e gasta energia. Página 329. Para finalizar a aula de hoje, que eu vou explicar melhor na próxima aula, essa questão 1 e a 6 e a 7. Qual a importância da regeneração de NAD+ na fermentação? Qual a conexão bioquímica entre cárie dentária e metabolismo anaeróbico? Isso aqui não é difícil, não. Olha só, a importância da regeneração de NAD na fermentação é produzir mais ATPs. E a conexão bioquímica entre cárie dentária e metabolismo anaeróbico. A nossa boca, ela precisa ter um pH bem ácido. Vocês sabem por quê? Primeiro, vocês sabem o que é cárie? A bactéria da cárie é anaeróbica também. Não entendi. A bactéria da placa dentária são anaeróbicas. Isso. A cárie é uma bactéria que faz uma placa, né? Um meio de cultura na nossa boca. Então, elas produzem elas são anaeróbicas, ela produz o seu próprio oxigênio. Então, em meio ácido, ou seja, quando a gente está em meio, com nossa saliva está levemente básica, essas bactérias conseguem se reproduzir mais facilmente. Já quando o nosso pH da saliva está em meio ácido, elas não conseguem se reproduzir facilmente. Em acidose, elas não conseguem respirar. Tá? Então, elas não conseguem produzir os substratos da via. Por isso que quando a gente come muito doce, a gente promove a fermentação e a gente promove também nutrientes para que essas bactérias se desenvolvam. O metabolismo da sacarose, não é isso? Isso. A sacarose ela tem um pH um pouco mais elevado. Mais para neutro, beirando um pouquinho para neutro. Quando o pH da nossa saliva está elevado, está mais para neutro, essa bactéria fica feliz e contente. Mas quando o pH da nossa saliva está baixo, tipo 3, 4, a bactéria não consegue sobreviver, porque ela não tem meios
dissolvidos ali naquela saliva que intermediam a respiração anaeróbica dela. Tipo, se você comparar uma água pura, pura não, uma água de garrafa com gás e uma água de garrafa sem gás, você vai ver que tem uma diferença no pH. A água de garrafa com gás tem um pH quase neutro, porque esse gás produzido nessa garrafa é uma escravização, vamos dizer assim, de bactérias anaeróbicas. Elas produzem o gás e eles usam esse gás para botar na água. Eu detesto água com gás, mas se for água com gás com Nunca limão... mais vou tomar. Oi? Nunca mais vou tomar. Não, ela tem vantagem. Por exemplo, quando você está com um problema digestivo e toma água com gás, ela ajuda. O gás da água ajuda no processo digestório. Mas você tem que tomar ela só em situações quando você está passando mal, entendeu? Tomar todo dia não recomendo. Gente, tem alguma coisa que vocês querem que eu volte e explique melhor? Daquilo tudo que eu expliquei, até a questão 5? Dessas questões que eu passei para vocês, que eu expliquei, tem alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês querem que eu volte e explique melhor? Tá. Não, que eu vou terminar a aula aqui. Eu dou 1 hora de aula, né? Falta. Que aí vocês me perguntando, depois que vocês digerirem, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu expliquei, se surgirem dúvidas, vocês me perguntam que eu explico melhor. Aí vou juntar as dúvidas de vocês e vou falar na próxima aula, porque eu vou precisar explicar melhor a questão 1, que eu não expliquei tão bem, que eu tenho certeza que eu não expliquei tão bem, e vou terminar de explicar a questão 6 e 7. A 2, se quiser falar de novo, no finalzinho, depois você pode voltar nela também. Tá, diferencie catabolismo e anabolismo? Convergência e divergência? O final. Tá. Tem um monte de pergunta ali junto, né? Sim. A questão 2 está bem pesada, tanto que ela Anabolismo, vale 1,5 ponto. tranquilo. Agora o restante. Ó, diferencie catabolismo e anabolismo. É uma pergunta. Catabolismo, anabolismo é a síntese de macromoléculas. Catabolismo é a degradação dessas macromoléculas. Até aí tudo bem. Síntese e degradação, já respondi. Reação de oxidação e redução. Oxidação é você aumentar. Redução é você gastar. Quando você aumenta a produção de alguma coisa, você aumenta a massa dela. Quando você aumenta a massa, você armazena, você estoca nutrientes. Quando você reduz, você desgasta. Ou seja, uma reação catabólica é uma reação redutora. Uma reação anabólica, teoricamente, é uma reação oxidativa. Quando você produz ATP, você sintetiza macromoléculas, você acumula energia. Quando você degrada essa energia, você gasta ATP. Coenzima. Essa parte aí, peraí, deixa eu lembrar. No caso, quando você está no acetil-CoA, o acetil-CoA é uma coenzima. Ela transfere o piruvato converte piruvato em acetil-CoA. A coenzima A converte piruvato em acetil-CoA para iniciar o ciclo de Krebs. E esse processo também gera muita energia para a célula. Lembra que eu falei para vocês que na outra questão falando sobre anfibólica, que o ciclo de Krebs não só produz energia, mas também como gasta?
Ele produz carboidrato. Esse carboidrato também ajuda na célula a se manter. Não sei, eu não entendi por quê, mas teve uma AD, AD não, foi AP, explicando o seguinte, eu não entendi por que eles nos abordaram isso nesse período. O nosso cérebro, ele precisa de glicose o tempo todo, certo? Ele precisa de um consumo elevado de glicose. Então, quando você não consome carboidrato, nosso corpo produz o carboidrato por meio de outras vias. Então, o ciclo de Krebs, ele também converte o carbono do piruvato em glicose depois. Ele reconverte aquele carbono em piruvato. Quer dizer, ele reconverte o piruvato em carbono, convertendo depois de uma outra via que vocês vão aprender depois, biossíntese de glicogênio, como estratégia para produzir açúcar e manter o nosso cérebro ativo. A convergência e a divergência estão na separação e união de substratos na produção de energia. A glicose, glicólise, ela é uma via convergente. Minto, divergente. Já a fosforilação oxidativa é uma via convergente. O ciclo de Krebs é uma via cíclica. Ela acontece, o que inicia é degradado, depois dá instrumento para iniciar de novo. E nunca acaba, e nunca acaba, e nunca acaba. Eu expliquei ou compliquei? Melhorou. Melhorou? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau. Elisângela, você quer me perguntar mais alguma coisa? Obrigada, gente.